Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Agradecer a companhia de vocês, aos que ouvem aqui ao vivo, gravado depois, e pedir que nos ajude curtindo, compartilhando, comentando, deixando aí a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho no Lar. Vamos pedindo também ao nosso mestre amigo Jesus a autorização para iniciarmos este Evangelho no Lar, pedindo que ele esteja conosco em mais um domingo. Agradecer a paciência, o carinho de vocês. Hoje não conseguimos, infelizmente, entrarmos ao vivo às 18 horas. Às vezes acontecem alguns imprevistos, pessoal, e a gente pede desculpa em respeito a vocês. A gente tinha informado há uns 3 evangelhos para trás que está tendo aqui um campeonato de futebol e hoje foi a final, então infelizmente nós não conseguimos entrar no horário adequado devido ao grande barulho que nós tivemos aqui na região, mas estamos aqui com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus, dos bons espíritos para realizarmos o nosso evangelho da noite de hoje, para entrarmos na nossa semana bem confiantes, interligados aí com a espiritualidade. Hoje é dia 23 de julho do ano de 2023. Vamos entrando em sintonia com Deus, com a espiritualidade amiga, com o plano espiritual superior, tranquilizando os nossos pensamentos, esquecendo um pouco as situações de conflitos que nós tivemos na semana. Todos nós temos os nossos desafios na semana, os nossos problemas, situações delicadas que nós vivenciamos. Este é o momento de você desligar 35, 40 minutos para descansar um pouco o seu psiquismo atordoado. Entre em contato com o mentor, com a mentora que está aí ao seu lado, te ajudando, que às vezes tenta te acessar de todas as formas e não consegue. Então vamos entrando um pouquinho nessa conexão. Feche um pouco seus olhos para nós fazermos a prece inicial. Relaxa um pouco a sua respiração. Quando nós estamos muito ansiosos, a nossa respiração fica curta, fica mais em cima. Vamos tentar respirar mais profundamente, conscientemente, tentando sentir o nosso corpo físico. Ele é importante para nós também. Toda a extensão deste corpo que nos ajuda neste processo evolutivo, neste planeta que nós estamos. O aqui, o agora. Quem somos nós e qual é a nossa missão? Internamente ela já está aí dentro de você. Precisa que você acesse, que ela seja inicialmente com a melhoria interna de cada um e depois com a ajuda do nosso próximo, mais próximo de nós, que é os nossos familiares, amigos, e depois estendendo-se na comunidade. Jesus, o nosso irmão maior, que é também o grande dirigente deste planeta, que auxilia a todos nós que estamos aqui, que ele possa nos irradiar em mais um momento também de prece, de ligação com o plano espiritual superior. Deus, nosso Pai amado, de infinita bondade. Mais um domingo estamos aqui juntos, reunidos, eu, os espíritos amigos, os irmãos de toda a parte do Brasil e do mundo, os irmãos encarnados e desencarnados que ouvem este Evangelho. Pedimos, Deus, que autorize o plano espiritual superior a estarem conosco neste momento, intuindo a mim através da minha voz, do meu psiquismo, para levar alguma mensagem que possa ajudar estes irmãos e irmãs que nos ouvem, que têm o carinho de estar aqui conosco. Que possamos também juntos, com essa egrégora, com essa família na luz do Espiritismo, enviarmos boas vibrações para a cidade que nós estamos, para o estado, para o país, também para o planeta, canalizando nos irmãos sofredores, tanto os encarnados quanto os desencarnados, os que estão em sofrimento, em hospitais, em presídios, em locais, instituições de idosos, casas psiquiátricas. Nós pedimos também para os nossos irmãos em situação de rua, os animais que sofrem também na rua, aqueles que estão com fome, desesperados,
que este evangelho possa ser uma vibração para estes irmãos e para nós também que aqui estamos, para que neste momento elevemos os nossos pensamentos. E mais uma vez, juntos, proclamamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair no erro, na tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Iniciando aí o nosso Evangelho no Lar, falamos na semana passada da prece, vamos continuar hoje, a prece parte 2. É um tema muito grande, muito extenso. Também estimulei a vocês a estudar sobre a prece. A prece é um mecanismo simples de verbalização, pode ser alta ou também não, mas nós temos que também entender esses mecanismos e a doutrina espírita nos dá material necessário para entendermos muito sobre a prece, principalmente nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Mas temos outras obras também que outros espíritos vão falar, vão explicar sobre a prece. Então é importante nós também compreendermos esse tema tão necessário nos dias atuais, como nós falamos no início, que estamos andando em momentos muito ansiosos, muito com um nível de estresse elevado. Então nós precisamos buscar o apoio também na prece. O Brasil tem índices alarmantes de pessoas em situação da crise de ansiedade. E lembrando, crise de ansiedade é igual a medo, medo do futuro ou medo das situações. Então a prece, ela é um grande auxílio para todos nós. Separamos o livro aqui do José Carlos de Luca, que ele fala muito sobre a prece, sobre o processo de reestabelecimento do perispírito. E eu separei o capítulo A Mente Curável, do José Carlos de Luca, um livro bacana que eu sempre utilizo aqui. Vamos ler para nós entendermos aqui o tema. Ele coloca uma mensagem de Bezerra de Menezes no início, que vai dizer o seguinte: a ideação da transformação interior, com a consequente mudança de atitude para a constante edificação pessoal, torna-se eficiente psicoterapia por modificar os campos estabelecidos e novas ondas de sutil energia passarem a irradiar-se, alterando as estruturas das partículas celulares que se encarregarão de reestabelecer as áreas afetadas, produzindo a saúde. Bezerra, mais um espírito a falar sobre isso. Temos também a nossa querida Joana de Ângeles, Emmanuel, outros espíritos ligados ou não à área da saúde, entre eles também André Luiz, nos seus livros, vai nos informar como que, estando nós num estado vibracional ruim, pode afetar as nossas células, a nossa organização perispiritual e também fisiológica. Não tem como, nosso perispírito está ligado mutualmente ao nosso corpo físico durante a reencarnação. Ele só se desprende quando nós partirmos para o plano espiritual. Então, as irradiações do perispírito vão afetar de imediato também o nosso corpo físico. Hoje, como nós dissemos no evangelho passado, a ciência tem estudado mais a fundo e tem compreendido que o nível de estresse elevado ou de ansiedade pode atingir de fato o corpo físico. Está aí para nos provar as doenças psicossomáticas, no qual você dá uma alergia, uma lesão na pele, ou uma dor, ou alguma questão com o seu aparelho digestório, como dor no estômago, por exemplo, e você vai no médico, realiza exames dos mais diversos possíveis e não encontra causa orgânica alguma. Então, o médico vai e fala para você: olha, essa doença aí é psicossomática, você é muito ansiosa,
vamos investigar, vamos no psiquiatra, vamos ver se você está com um processo depressivo, com uma ansiedade apontando. Então, nós vamos avaliar para outro campo. Isso acontece muito comum, muito provavelmente quem está aqui ouvindo já teve ou conhece alguém que já passou por um processo de doenças psicossomáticas, que o Dr. Bezerra está nos dizendo aqui, que muitas delas estão interligadas a esses constantes choques que nós mesmos vamos enviando ao nosso organismo através, por exemplo, da raiva, do estresse, da ansiedade, que vai como que se fosse intoxicando, traduzindo para palavras mais simples, essas células. E é claro, quando nós temos um nível de estresse, de nervosismo muito alto, durante o dia nós podemos ter uma somatização. Até na semana passada, uma querida irmã me perguntou: você falou que as dores de cabeça são só espirituais? Não, não são só espirituais. Nós temos dores de cabeça orgânica, obviamente por diversos motivos. Se você for pegar nos manuais de medicina, dor de cabeça pode ter mais de 30, 40 motivos. Mas entre eles também está as doenças psicossomáticas do nervosismo, popularmente dito, que é a emoção, a resposta emocional que o nosso organismo tem frente a uma situação. Só que a grande questão é que essas situações elas podem ser fantasiosas ou reais, mas em qualquer uma delas vai gerar uma resposta emocional. E muitas pessoas também, às vezes com um período longo de dores de cabeça, enxaqueca, cefaleia, enfim, vão a neurologista, fazem os exames e não encontra causa aparente, e quando vai ver, o lado emocional, o lado espiritual está muito conturbado. Então é uma das causas, não é a única, tá, pessoal? Nós não podemos deixar de validar, isso eu sempre falo em palestras que nós vamos dizer sobre as doenças psicossomáticas, do tratamento tripé, para nós que somos espíritas. Então, olhe a causa orgânica, vá ao médico, faça os exames, olhe também a parte psicológica, obviamente, e também a parte espiritual. Assim nós vamos ter um tratamento mais eficaz nas doenças. E nós sabemos que muitas doenças, por exemplo, autoimune, vou dar o exemplo da psoríase. Quem também já teve ou tem a psoríase, geralmente a psoríase vai e volta, porque é uma doença psicossomática, mas é uma doença também autoimune, que também vai acompanhar a pessoa ao longo da vida. É uma doença que passa e depois volta. Muitas pessoas pode eclodir na região do couro cabeludo, dos joelhos, do cotovelo. Essas regiões podem eclodir ali uma escamação, uma inflamação, que quando nós estamos com o emocional abalado, pode multiplicar 3, 4 vezes mais. É uma doença que hoje é muito delicada, um tratamento assim que nós não temos ainda, infelizmente, na medicina. Uma cura é uma doença que pode acompanhar a pessoa ao longo da vida, mas que, por exemplo, hoje nós relacionamos muito quando a pessoa está com um nível de estresse muito grande no organismo, ou no processo depressivo, no processo ansioso, isso pode somatizar. E por que nós estamos falando isso tudo? Porque a prece, como nós dissemos na semana passada, ela pode nos ajudar a acionar mecanismos. E aí que está a grande questão. Não que a prece irá nos curar, porque tem doenças que são incuráveis que nós vamos passar a vida com ela. E lembra também que nós conversamos que nem todas as doenças nós vamos ter a cura, porque são processos de expiações ou provas que nós vamos passar durante uma encarnação. E esses processos vão nos acompanhar. O que nós fazemos então? Nós tratamos para minimizar os sintomas e para que nós, enquanto sujeitos donos ali daquela percepção da doença, a gente ressignifique e consiga viver melhor com aquela doença, quando a doença não tem cura, só tem o tratamento para minimizar os sintomas e evitar a proliferação da doença. E a prece nos ajuda como um auxílio terapêutico que o plano espiritual nos envia para nos ajudar a equilibrar. As palavras de Jesus, que quando orarmos deveríamos entrar para o nosso quarto, organizar este quarto que é o nosso campo mental e termos as percepções. Então, na prece,
Isso que nós estamos fazendo aqui também é um momento de prece, de escutar boas coisas para nos ajudar, de ouvir músicas e de entrarmos em contato com Deus. Também é um momento de prece, tem as preces cantada, a prece falada e a prece pensada. A prece, ela vai nos ajudar porque a gente desliga um pouco desse tumulto e pedimos a Deus a força, o auxílio durante aquele processo doloroso. O que muitas pessoas fazem é ao contrário. Quando entra no processo de adoecimento, vem o desespero, a tristeza, o amargor da vida e a reclamação. E o que acontece quando nós reclamamos? Então você já está ali com o processo de adoecimento. A reclamação intoxica as células, o perispírito. Então nós temos um avanço desse adoecimento. Para retardarmos o avanço deste adoecimento, nós temos que entrar com esses processos terapêuticos espirituais, psicoterápicos, e também medicamentoso com os médicos. Então nós vamos fazendo esse grande tratamento tripé. Voltando aqui para o texto do nosso querido irmão José Carlo, ele vai dizer o seguinte neste capítulo: crie cada vez mais paisagens mentais alegres, otimistas, saudáveis. Na mente pessimista está a maioria das nossas doenças. A mente pode ser comparada a uma casa. A doença e a saúde são como duas pessoas que gostariam de morar com você e que têm gostos muito diferentes. Ao contrário da saúde, a doença não aprecia a casa limpa, arejada, enfeitada de amor e paz. Existe grande diferença entre ser doente e estar doente. Cuidado com isso. Quem se julga um doente define a própria natureza, algo permanente e, portanto, com reduzidas chances de mudar. Mas quem está doente revela uma condição momentânea, passageira. Quem é, permanece. Quem está, deixará essa condição a qualquer momento. Jamais pense ou diga, eu sou doente. Diga apenas, eu estou doente. É na mente que fazemos essa diferença. A pessoa que se enxerga doente acredita que sua natureza é assim, como se a doença fosse a pele que revestisse o seu corpo. Ela cria uma atmosfera enferma, pois se comporta como doente, veste-se como um doente, fala como doente e pensa como doente. Diria que nesses casos, os prognósticos de cura são impossíveis se a pessoa não muda a percepção da enfermidade em sua vida. O ambiente que criamos em nossa mente definirá novas chances de cura ou manutenção da enfermidade. Vamos arejar a nossa mente com otimismo, boas conversas, boas companhias, leituras edificantes, músicas agradáveis, ideias fraternais e muito bom humor, pois com isso a saúde residirá conosco. Toda ajuda espiritual em favor da saúde depende da existência de um ponto de contato entre nós e as forças divinas. Nas curas que realizava, Jesus nunca prescindiu de um mínimo de colaboração dos enfermos. Ele falava a todos que o buscavam. O exercício da fé e a necessidade de uma conversão de vida. A providência divina jamais nos favorecerá com alguma cura sem que perceba em nós o brotar das sementes da transformação interior. É preciso haver alguma ressonância entre a nossa vibração e a vibração divina, um ponto em comum que nos ligue por semelhança às forças curativas. Deus é o auxílio constante e exatamente neste instante ele o inunda de energias amorosas aptas a curá-lo. Mas será que já nos colocamos em condições espirituais para recebermos a cura? É preciso haver essa ressonância entre a nossa vibração e a vibração divina que nós estamos fazendo aqui agora, né, meus irmãos? Ligando-nos a Deus com essa vibração para criarmos este ambiente. E aí vocês podem questionar, né? No Evangelho também a gente pode questionar, claro,
Jesus, Deus, nos dá essa possibilidade porque nos deu o raciocínio. É nos raciocínios que nós crescemos, que nós evoluímos e vamos continuar evoluindo. É claro que se nós tivermos que passar por um adoecimento, por uma provação, por meses, anos ou por uma vida inteira, nós vamos passar, meus irmãos, né? Nós estamos aqui, somos espíritas e sabemos que algumas enfermidades vão nos acompanhar, mas tudo há a percepção, como o nosso querido nos colocou aqui, das pessoas que se consideram eternamente doentes e das pessoas que vê a doença como um processo. Não é que nós vamos adorar a dor, nós vamos e podemos buscar o tratamento e correr atrás daquilo que a ciência pode nos ajudar. Tem um ponto que ela vai poder nos ajudar, outro ela não vai poder nos ajudar. Mas quando nós temos essa percepção, e aí fica para nós uma reflexão. Se você estiver com raiva ou feliz, da mesma forma a doença irá durar o tempo que tiver que durar. As provações, as angústias irão estar ali. E nós, às vezes, perdemos o tempo. E isso também é muito uma construção social que nós vamos passando a cada geração, que nós temos o reforço positivo, às vezes, no processo de adoecimento. Então, como nós, enquanto indivíduos, ganhamos um pouco mais de atenção quando nós estamos doentes, nós podemos nos acostumar a estar neste estado de adoecimento constante, porque a atenção vem direcionada para nós quando há uma dor forte ou quando há um adoecimento mais grave. Mas, pessoal, sejamos atentos a não sermos pessoas que correm atrás de atenção com a resposta do adoecimento. Não. Nós temos que buscar a atenção de acordo com quem nós somos em essência. E quem conseguir ver quem nós somos irá realmente reparar em nós. Irá conseguir compreender quem somos nós e não no processo de um adoecimento. E nós sabemos, hoje nós sabemos mais ainda do que no passado, o quanto o psiquismo, os pensamentos influenciam em todo esse processo. Tem coisas que nós, infelizmente, não vamos conseguir resolver rápido, outras nem tão rápido assim. E precisamos que a vida continue. E para continuar, é melhor que seja com leveza, com alegria, com menos peso. É assim que Jesus também nos ensinou. A cada momento, observar constantemente o lado produtivo e racional das coisas. Quando o nosso irmão aqui está falando da nossa ligação com Deus, o nosso mestre amigo falou que somos deuses e esta ligação, o nosso eu interno está em conexão com Deus e Deus é saúde. Deus é saúde em abundância. Todo processo de adoecimento que nós passamos é um processo de reajuste. É um processo de um adoecimento que nos conduz a um melhoramento ou a um momento de pararmos. Porque às vezes estamos na correria e precisamos parar 1 ou 2 ou 3 dias. E quando nós não paramos, vem esse adoecimento, nos informando que nós somos feitos ainda de carne, de material físico, em que enquanto seres humanos encarnados, nós precisamos do nosso período de descanso. E que se estamos abusando e não entrando nesses períodos de descanso constantemente, nós podemos ter uma resposta que é o adoecimento. Passando aqui para a segunda etapa do nosso evangelho de hoje, o capítulo que nós não conseguimos ler na semana passada, que é o Coletânea de Preces Espíritas, que é o capítulo 28. Coletânea de Preces é um capítulo bem grande, mas nós vamos separar aqui que Kardec vai nos dizer
que os Espíritos pediu para que neste capítulo ele colocasse a oração dominical, que nós abrimos aqui o Evangelho falando sobre a prece, o Pai Nosso, uma oração muito conhecida, a maioria das religiões a utilizam com algumas modificações de acordo com as interpretações, né, dessas religiões com a Bíblia, mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos uma explicação. Então eles vão falando a palavra ou a frase da prece e vai explicando. É muito interessante nós lermos. Separei aqui alguns pedaços, entre eles o item 3. Faça, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós oramos ali no Pai Nosso: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas nós estamos preparados para aceitar a vontade de Deus em nossas vidas? E aí os Espíritos vão dizer: a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior. Quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter, sem queixumes, aos teus decretos. O homem a elas se submeterá quando compreender que és fonte de toda a sabedoria e que sem ti ela nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Espiritualidade nos dando aqui mais um puxão de orelha. Nós ainda não estamos nessa etapa evolutiva de compreendermos todas as vontades de Deus. E aqui nós não estamos falando de ficarmos estacionados. Enquanto seres humanos, tendo a capacidade de inteligência, vamos correr atrás e buscar o que nos é próprio. Mas quando nós já fazemos de tudo, vamos atrás, buscamos e não acontece, nós temos que ter esse alarme enquanto espíritas que realmente não irá acontecer. Você já fez de tudo, já fez tudo que estava ao seu alcance materialmente, infelizmente não chegou o resultado, agora é aguardar. Como nós, enquanto pais, enquanto tios, avós, que vemos ali a criança com 5 anos frente a um perigo e nós tiramos essa criança do perigo, o que a criança vai falar? Muito provavelmente ela vai chorar, ou ela vai gritar, ou ela vai esbravejar. Quando é uma criança que não faz tudo isso, fica emburrada, fica triste, ela não gosta. Mas você que é o adulto que está ali na situação, sabe que se ela ficar ali em cima daquele local, ela vai cair, ou que se ela for perto daquele animal, ela pode receber uma mordida, ou que se ela for descalça em tal região, ela pode queimar o pé. Mas no psiquismo dela, ela não entende aqueles perigos. Ela vai entender daqui a alguns anos, vivenciando um pouco mais. Assim também é a nossa vida frente a Deus. Ele é o Pai muito mais evoluído que está na nossa frente e que vê e compreende as nossas necessidades. E tem mais, o nosso eu profundo também reconhece as nossas necessidades e do plano espiritual, junto com os mentores muito mais evoluídos do que nós designamos algumas estradas que iríamos percorrer. Lembra das estradas que falamos no Evangelho passado? Esses mentores muito mais evoluídos nos direcionaram: ô meu filho, não vai para essa estrada aqui nessa encarnação não. Você já tentou 10 reencarnações passar por essa estrada, não deu certo nessa que você vai descer agora, vamos passar por essa aqui, dá uma pausa. Dá uma pausa, relaxa, fica aqui neste caminho, depois você volta, vamos aprender um pouquinho aqui. E aí você concorda lá no plano espiritual e quando chega aqui, com o esquecimento do passado, que está bem descrito ali no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fica estressado, triste, nervoso, fala que Deus não está escutando as nossas preces, mas isso há combinado no plano espiritual. Porque lá o nosso psiquismo está muito mais avançado. Não é que está muito mais avançado. É claro que nós somos, em essência, que nós somos aqui na Terra. Mas lá nós vamos observar todo o panorama de caminhos
que nós temos, e muitos de nós passamos por esse processo. Alguns não, obviamente. Alguns reencarnaram muito na inconsciência, mas outros tiveram essa oportunidade. E aí, voltando a Deus, que é o nosso Pai, aos espíritos superiores, vamos falar, se você não consegue pensar, né, na magnitude de Deus, vamos falar, por exemplo, dos espíritos, dos mentores que estão lá como os organizadores das nossas reencarnações, que são como os nossos pais, muito mais avançados do que nós. Estão ali zelando por nós e sabe que se nós formos por esse ou por aquele caminho, nós vamos sofrer o dobro. Quando nós estamos na adolescência, então, quem aí, né, já passou dos 30, 32, 34, se eu falar com vocês, voltem lá quando vocês tinham 14, 15 anos, observem quem vocês eram, não, observa o caminho que vocês percorreram. Será que vocês não irão se arrepender de nada? Muito provavelmente sim, porque quando nós estamos ali na adolescência, nós não temos o psiquismo tão maduro quanto na vida adulta. Então, muitas coisas, muitas impulsividades, quando nós tínhamos ali 15, 16 anos, nós não faríamos de novo. E quando você está com um filho adolescente, ele está ali por volta dos 14, dos 15, dos 16 e quer sair, quer fazer isso, e você fala, não vai, esse horário é perigoso, etc. Ele também não entende, fica nervoso, bate o pé, ou sai escondido, ou fala que vai dormir na casa do amigo e vai para a festa. E o pai avisa, fala para não ir, às vezes, quando dá algo de errado. Para onde que nós vamos? Aí sai, fala que vai para casa do amigo, vai para uma festa. Chega lá, dá um erro muito grande na festa, acontece um problemão. O que que acontece? Liga para quem? Para os pais. E aí os pais vão dizer o quê? Ó, eu avisei, né? Os pais não vão deixar de ajudar, mas também não vão deixar de passar o sermão. Não vai deixar de observar o erro que a pessoa fez. Deus nos age, Deus age conosco exatamente assim. Tem vários casos desses na internet. Vários casos de jovens que às vezes saem, não falam com os pais e cometem um erro, ou acontece alguma questão. E ali correm, obviamente, para quem é mais velho. Nós fazemos isso na vida o tempo todo. Quanto encarnados, nós somos aqui os filhos que estão na fase ou da infância, alguns, outros da adolescência. São poucos que estão na fase mais madura, são poucos aqui na Terra. Só observar em volta. E aí os espíritos falam, ó, cuidado com esse caminho, não vai muito a fundo nesse caminho, não, ó, evita isso aqui. Mas nós vamos, porque nós teimamos, nós estamos em busca ainda das vivências inferiores, e aí a gente se arrepende depois. Mas Deus, que é misericórdia e bondade, nos auxilia. Aí a gente vai e fala o quê? Ah, Deus não me auxilia. Ah, Deus não. Mas, assim como o filho que vai para a festa e acontece algo muito errado, Deus está ali para nos amparar. Deus está ali para nos orientar. Como que ele nos orienta? Através das leis. Está ali no Livro dos Espíritos, quem quiser estudar. Uma delas é a lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Se a causa é positiva, o efeito é positivo. Se a causa é negativa, o efeito é negativo. Se a causa é meia positiva e meia negativa, o efeito é meio positivo e meio negativo. A lei cobre a todos. Todo mundo está velado pelas leis divinas. Se você doou 10, receba 10. Se você plantou tal fruta, vai colher tal fruta. Ela é interpretada de diversas maneiras e todos nós sabemos disso. Qualquer religião que você venha, ou de qualquer filosofia, você vai entender que nós temos a ação pelos nossos atos. Não adianta. Nós compreendemos bem isso e já tem muitos séculos que nós viemos persistindo nestes erros. Quantas vezes viramos as costas para as pessoas? Quantas vezes nós estamos nos locais e nos achamos melhores do que os outros? Essa semana mesmo, a semana passada, tive a oportunidade de ir no hospital
Estava observando sem vontade de fazer juízo de valor de ninguém, tá, pessoal? Só para nós refletirmos aqui no Evangelho o tratamento dos nossos queridos irmãos que estavam ali para com os pacientes. Eu estava observando e estávamos lamentando internamente, não no sentido de julgar, mas de falar, poxa, se entendessem a lei de causa e efeito, que hoje eles estão ali com a saúde muito bem, podendo atender e auxiliar as pessoas e não utilizando daquele espaço para fazer aquilo com todo amor e carinho. E aí chega nas próximas reencarnações, na hora de nós reajustarmos com as leis divinas, que nós estamos ali nas condições de doentes, nós infelizmente esbravejamos, porque estamos ali no processo de resgate. Resgate mútuo de diversas questões do passado. Bom, pessoal, já estamos aí chegando a 35 minutos, não vamos poder estender muito o Evangelho devido aos nossos horários, né? A gente tem compromisso espiritual ainda hoje. Mas vamos então para a nossa canalização, para o nosso passe. Agradecer a vocês pela paciência de ter esperado o Evangelho mais tarde hoje. Agradecer a vocês que estão aqui, nos ajude aí também mais uma vez. Compartilhe o Evangelho, hoje sai um pouquinho mais tarde. Quem perdeu possa chegar aqui depois e pegar. Vamos então para o nosso passe, entre em conexão com os espíritos amigos, com Jesus, os mentores que estão aí para canalizar esse passe. Mais uma vez, sente um pouco mais relaxado, se ligue mentalmente a essa corrente vibracional. Independente de como está a sua situação aqui agora, você chegou para receber os bons fluidos dessa equipe espiritual. Que Jesus autorize a nossa estadia com esses mentores, temporária, um pouquinho, alguns minutos. Nós já estamos entrando nesta sala do passe, mais uma vez aqui nessa sala, com os quadros ali do nosso Mestre Amigo Jesus, Mãe Maria, um quadro de uma paisagem bonita que você pode plasmar. Sinta-se à vontade, a luz está um pouco baixa, com alguns abajures azuis ligados. Você pode trazer alguém, uma pessoa que esteja em necessidade também, física, espiritual, para receber este passe. E nós vamos nos ligando a esses mentores que entram em movimentos rítmicos. Eles iniciam passe, movimentos circulares. Hoje o passe será em especial para as nossas energias em volta do nosso perispírito. É como se o nosso perispírito se expandisse e nós recebêssemos como um ecoar. As vibrações desses queridos mentores que nos distribuem as boas energias para que possamos reequilibrar mais uma vez todo o nosso corpo físico e o nosso perispírito. Sentimos essas vibrações em cada célula do nosso organismo, em cada gota de sangue, em cada órgão, no nosso cérebro, no nosso rosto, nos nossos pés, mãos, braços, em todo o nosso aparelho digestivo, circulatório, no coração, para que vibremos um pouco melhor e iniciemos a nossa semana mais reestabelecidos. Enquanto eu faço a prece final, vocês continuam aí recebendo as vibrações desses mentores queridos. Jesus, queremos agradecer por este ambiente tão acolhedor, tão gostoso de estar vibracionalmente. Nós somos gratos.
Gratos também, Mestre, por este alimento espiritual que tem nos enviado hoje com a autorização do nosso Pai. Sabemos que algumas palavras são difíceis de ouvir, mas não podemos mais nos fazermos surdos, cegos às verdades do plano espiritual. Estamos aqui, Mestre, também com o intuito de nos acordarmos e de acordar os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Temos que assumir, querido Mestre, a nossa responsabilidade e corresponsabilidade mutualmente na nossa vida, para que possamos ser de fato protagonistas do nosso próprio destino, com a ajuda dos benfeitores, das benfeitoras e também do Senhor, que tutela por nós e que nos auxilia tanto. Querido Mestre, como uma chuva fina, nós pedimos que o plano espiritual envie para nós as boas vibrações, que regularize um pouco o nosso organismo, que fluidifique a nossa água e que nos abençoe na nossa semana. Se tem alguém aqui precisando de uma ajuda muito urgente, Senhor Jesus, envie até a residência dessa pessoa o número extra de benfeitores que possam socorrer. E nós somos muito, muito gratos por mais este Evangelho no Lar. E neste momento, nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar com muita gratidão e muito amor, que assim seja, graças a Deus. Vamos retornando, irmãos e irmãs, lentamente ao nosso corpo físico, mexendo os pés, as mãos, sentindo novamente este corpo físico, é um pouco mais pesado, né, do que o perispiritual, mas vamos agradecendo mentalmente, lembre-se de agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos ajudou mais uma vez. E eu quero mandar um grande abraço para todos vocês que estão aqui. Hoje eu não vou conseguir mandar o abraço individual devido ao horário, devido aos compromissos espirituais que nós temos aqui ainda hoje, mas eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito, muito obrigado. Que Deus os abençoe por terem estado aqui. Até o próximo Evangelho, se Deus quiser.